Olá, começamos agora mais um Secov SP Debate. Hoje nós vamos falar de grandes decisões aí que o setor conseguiu na Justiça para esclarecer muitas dúvidas, acabar com muitos impasses. Nós temos aqui como convidados hoje do nosso debate os advogados José Carlos Puoli, do escritório Duarte Garcia, Serro Neto e Terra, e também a Karina Zoanazzi Negrelli, que é gerente do departamento jurídico do sindicato. Bom dia aos dois. Bom dia. Muito obrigada pela participação aqui no nosso debate. Eu lembro que você que está nos acompanhando também pode participar mandando as suas perguntas através do Facebook. E vamos começar falando de uma questão que gerou muita polêmica e já tem algumas definições, que é o pagamento de comissão de corretagem nos vários aspectos, que na área jurídica se fala em apartado. E eu queria saber exatamente como é que ficou essa situação. Bem, bom dia a todos. Realmente é uma honra estar dividindo hoje a banca aqui com a Denise, com a Karina. E esse é um tema que preocupava muito o setor. Por quê? Já de muitos anos para cá, se passou a ter essa sistemática de quando há a contratação, a venda da unidade imobiliária, a possibilidade de fazer em separado o pagamento direto ao corretor de imóveis responsável pela intermediação na venda. E com o passar do tempo, um volume grande de decisões vinham entendendo que haveria ali uma irregularidade, uma forma de realizar, entre outros argumentos, como se tivesse havido uma venda casada e muitas vezes, apesar de a intermediação ter existido e de aquele serviço ter sido prestado, o incorporador acabava condenado a devolver o valor da corretagem, o que acabava sendo algo bastante gravoso para as empresas do ramo. Então, com o passar do tempo e um volume grande de processos chegando ao judiciário, a questão foi até o Superior Tribunal de Justiça e em agosto de 2016 tivemos uma decisão muito relevante no âmbito de um recurso especial repetitivo, que é um tipo de procedimento que justamente tem como meta a de fixar um precedente e de estabelecer uma regra fixa, que no caso, inclusive, acabou por entender que esse tipo de cobrança não representava abusividade, reconhecendo inclusive um aspecto econômico relacionado a um insumo a mais que era necessário para o ciclo econômico de comercialização da unidade, e o entendimento dos ministros foi nesse sentido, de que, ao contrário do que parte do judiciário vinha entendendo, era uma cobrança regular, que isso não traria nenhum tipo de prejuízo ao comprador e acabou sendo, vamos assim dizer, um fator importante de segurança jurídica para o setor. Agora, Karina, como é que fica na prática isso aí em relação à corretagem? Na compra, na comercialização de um imóvel, como é que deve ficar definido isso? É importante destacar que esse entendimento da validade da transferência do pagamento da comissão de corretagem ao adquirente do imóvel depende muito das boas práticas nessas tratativas nos estandes. Porque a orientação que emerge desse julgamento e dessa fixação de tese é que os contratos têm que ter toda a clareza e, desde o início das tratativas, esse preço, esta despesa, este encargo, tem que ser visível ao adquirente do imóvel, né, já nas primeiras tratativas do estande, e constar de forma destacada nos contratos para que essa obrigação seja validamente reconhecida e oponível ao adquirente. É uma condição contratual e, como envolve uma relação de consumo, ela não pode ser fixada em letras miúdas ou em texto de difícil entendimento. Ela tem que ser suficientemente clara, objetiva e transparente desde o início da relação para que possa realmente surtir os efeitos contratuais desejados. Agora, as corretagens não previstas em contrato, elas podem ser, inclusive, questionadas na Justiça, não é? Exatamente. É isso que dá margem para questionamento, inclusive para devolução dos valores. Né? Sim. Ainda se não tiver havido, como disse bem a Karine, essa previsão no contrato, essa clara
pré-estipulação de que haverá esse pagamento em separado, ainda há uma margem para questionamento, mas o importante é que o norte, o rumo ficou definido, né? Desde que esteja a informação claramente definida no contrato, desde que o adquirente da unidade imobiliária tenha compreendido que um pagamento será relacionado ao preço efetivamente entregue diretamente ao vendedor do imóvel, ao incorporador, e uma parcela está sendo paga diretamente ao prestador de serviço de corretagem, aí sim, com essa decisão, se teve uma pacificação do tema no âmbito do judiciário. Agora, os valores podem ser diferenciados, pode haver acertos diferentes dependendo do empreendimento, dependendo do tipo de contrato. Exatamente. É uma condição de fixação de comissão a cada empreendimento, da natureza da prática do mercado também, em diferentes localidades do Brasil, como esse país de grandes dimensões, os seus custos, as suas práticas dessa relação de corretagem podem variar um pouquinho. Existem algumas tabelas expedidas pelos sindicatos de corretores de imóveis, mas esse tipo de situação também já foi definido como uma mera referência, né? Porque há aí uma liberdade de contratação. E geralmente é a mesma taxa, né? Sim. Tem um padrão, mas pode ser negociado um valor diferenciado, mas tem que estar especificado em contrato. Exatamente. Agora, isso vale tanto em novos empreendimentos, como compra e venda de imóveis usados, vale para todas as negociações? O ponto principal dessa decisão, que foi agora de agosto de 2016, estava com o foco, vamos assim dizer, nas comercializações em que eu tenha, de um lado, o incorporador ou construtor, e de outro, um consumidor, vamos assim dizer, um adquirente da unidade. Nas vendas entre particulares, a situação ganha ainda maior liberdade, porque daí realmente vai valer aquilo que for regulado pelas partes, sem a necessidade de uma preocupação protetiva, que era isso que a gente sentia da parte do judiciário quando havia esse questionamento. Que a ideia é que toda relação de consumo haveria previamente um descasamento, um desequilíbrio entre as posições das partes, que não é a mesma coisa quando é a Denise vendendo para a Karina ou o contrário, né? Agora, e como é que fica em relação à Minha Casa Minha Vida? Mesma regra? Então, esse tema é curioso, porque, como eu mencionei, esse tipo de recurso especial repetitivo, ele é um remédio processual relativamente novo, que ele tem esse objetivo de fazer com que uma regra tenha abrangência não apenas para casos já ajuizados, como também para situações futuras. Passa a ser quase que uma regra legal, aquilo que seja o fruto da decisão. E, na medida em que o judiciário, aos poucos, vai se habituando com esse tipo de julgamento, acaba, por vezes, havendo repercussão e a necessidade de um aspecto específico ser analisado em separado. E é o que aconteceu no caso. Em agosto de 2016, houve o julgamento da corretagem no geral, nas comercializações entre incorporador e consumidor final, e pouco tempo depois, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília sentiu a necessidade de analisar especificamente o caso das incorporações submetidas ao programa Minha Casa Minha Vida. E a alegação é se, em vista do tipo de público diferenciado que ali é atendido, se não haveria uma situação que colocaria este programa fora da regra anterior. O assunto foi a julgamento em Brasília. Como já tinha existido na vez anterior, houve uma participação intensa de entidades do setor, notadamente o Secov São Paulo, que agiu, no caso, numa figura jurídica que a gente chama de amicus curiae, um amigo da corte, que, para além do caso concreto que estava sendo julgado, leva ao tribunal elementos e informações técnicas a respeito daquela situação específica. Foi o que aconteceu e, mais uma vez, o setor teve sucesso quando do julgamento. Esse julgamento do Minha Casa Minha Vida aconteceu há 1 ano e pouco, foi basicamente em junho do ano passado, de 2018, e, de novo, os ministros entenderam que, a exemplo da corretagem no geral, também nas operações de Minha Casa Minha Vida, com exceção à faixa 1,
que daí não há intermediação, não há corretagem. Nas demais, a gente tem uma operação de incorporação comum e vale a mesma regra que já havia sido definida. Ou seja, a corretagem, como disse a Karina, desde que previsto em contrato, desde que haja uma regra clara, o consumidor entenda o que está acontecendo e a separação do que é preço e do que é valor da corretagem, pode ser cobrado. Karina, mais alguma observação em relação a isso? Eu achei interessante nesse caso a capacidade das entidades de representação coletiva, das atividades empresariais, o papel importante que elas desempenharam na busca pela segurança jurídica, né? Porque, ao contrário do que possa parecer, talvez mais ultimamente os sindicatos não tendo uma imagem muito favorável na sociedade, a atuação do Secov enquanto sindicato desse segmento empresarial proporcionou que fôssemos admitidos perante o STJ como uma entidade capaz de trazer elementos para a solução desse caso que trazia tantos processos ao judiciário e promovendo, assim, uma atuação capaz de pacificar o setor em relação a isso e também de ter limitado o período prescricional, não é, Poli? Sim, Porque sim. na época esses contratos eram firmados e os pedidos de devolução das comissões de corretagem feitos por um período pretendido de até 5 anos de prescrição. Em alguns casos até 10. E até 10 em alguns casos, dependendo das alegações. E, por fim, o STJ acabou definindo que o prazo prescricional para discussão desses contratos estava restrito a 3 anos de prescrição, o que também equilibra a segurança jurídica do próprio empreendedor, não é? Porque se fez um contrato onde estava claramente estabelecida essas obrigações e essa necessidade da comissão de corretagem ser suportada pelo adquirente, depois desse prazo, ver isso rediscutido traz ao equilíbrio das contas, do empreendimento, algum risco. Então, essa atuação foi bastante interessante, tanto pelo aspecto da tese fixada, como também pela questão do prazo em que ela poderia ser discutida, não é? Para que houvesse aí um mínimo de possibilidade de encerramento daquela operação, sem que haja risco futuro, né, de cairmos naquela velha frase de que para o brasileiro e para o Brasil até o passado é imprevisível. Exatamente, vem alguma surpresa de repente. E são grandes temas que são levados à justiça e você vai vendo caso a caso e vai se avolumando na justiça com decisões diferenciadas. Por isso que é importante que se tenha uma decisão única. Eu acho que um dos grandes temas que nós tivemos recentemente foi a questão dos distratos, por exemplo. Né? Sem dúvida. Dos distratos, enquanto não se definiu, você tinha em cada caso uma decisão diferente, se devolve o dinheiro, não devolve o dinheiro, pode vender, não pode vender. Como é que você lida com isso, né? E nessa questão do distrato, vamos assim dizer, ferida ainda é, vamos dizer, sentida. Né? É algo que já há bastante tempo vinha trazendo essa dificuldade, que é na situação em que a pessoa venha desistir da compra, saber o percentual que deverá ser a ela devolvido. E como disse a Denise, cada órgão do judiciário vinha trabalhando com decisões díspares, o que traz uma dificuldade muito grande para a própria continuidade da obra. Porque, afinal de contas, a incorporação basicamente trabalha com a poupança feita pelo comprador, pelo conjunto de adquirentes que se vincula a um empreendimento. E agora, finalmente, depois de muita luta pelo setor, se teve, com a edição da Lei 13.786 de 2018, que vem sendo chamada de Lei dos Distratos, a fixação de regras mais claras a esse respeito. Então, ainda que para o passado, como eu disse, a ferida ainda está muito sensível nesse tema, pelo menos o norte para o futuro e as novas contratações, há uma expectativa de uma regulamentação, um marco regulatório do mercado mais firme, que dê esta, como disse a Karina, situação de segurança jurídica a permitir novos negócios, vendas, enfim, um giro econômico melhor para a sociedade. E para quem está chegando agora para acompanhar o Secov Debate, nós estamos falando de grandes temas jurídicos, vitórias na justiça aí do setor, e pode participar mandando as perguntas. E agora nós vamos falar de outro tema, que é a desvinculação do pagamento do ISS à concessão de habite-se. Isso, esse tema foi recentemente defendido pelo Secov no mandato de segurança coletivo.
uma vez que na concessão do alvará na municipalidade, do habite, ao final da obra, um ato realmente ligado às questões urbanísticas, construtivas, técnicas, estava sendo condicionado à quitação tributária, né? Uma obrigação do cumprimento de uma obrigação tributária do ISS, o que, por vezes, tornava a entrega, comprometia o prazo de entrega da própria edificação se houvesse ali naquela questão tributária dos serviços prestados na execução do empreendimento alguma questão jurídica de discussão, né, tributariamente falando. E essa vinculação impactava tanto para os adquirentes ocuparem aquela edificação, quanto para o próprio empreendedor, que se via tolhido aí no direito de defesa em relação ao aspecto tributário envolvendo o empreendimento. Então, diante dessa demanda do setor, nesse caso o Secov atuou como substituto processual, um instituto também possível, diferente daquilo que a gente comentou aqui do amicus curiae, que a entidade atua como um braço técnico em favor do próprio judiciário, levando elementos de esclarecimento, mas nesse caso sim, em defesa do direito dos seus representados em obter uma licença, em obter um habite, sem que outras obrigações de natureza diversa e não técnica, construtiva, de qualidade de projeto, de conformidade com Código de Obras e a legislação técnica construtiva, urbanística, não fosse empecilho para que aquele empreendimento tivesse aí o habite entregue. Então, houve uma liminar concedida em julho do ano passado e agora, este mês passado, foi confirmado em sentença que todas as empresas associadas ao sindicato não precisam exibir no momento da obtenção do habite o termo de quitação do ISS, que vai ser discutido, cobrado, enfim, cumprido perante uma obrigação tributária oponível por parte da Secretaria de Finanças, de Fazenda Municipal, mas que o alvará será expedido pela Secretaria de Licenciamento Urbano, normalmente sem a interferência do aspecto tributário, o que trouxe um alívio para uma situação bastante incômoda, que pode repercutir até mesmo no atraso de obra e na entrega de penaliza o unidades. comprador, consumidor, né? Porque ele tem prazo por uma questão de não relacionada diretamente ao imóvel, né? Ao registro. Então, é uma coisa importante do ponto de vista do comprador até. Sim. Sem dúvida, porque acabava sendo uma forma quase indireta de forçar a cobrança. Colocava, vamos assim dizer, um empecilho para a entrega, como disse a Denise e a Karina já tinha salientado, acabando por penalizar o adquirente, quando na verdade o objetivo do fisco era o de cobrar o tributo. E tem as maneiras corretas de fazer a cobrança, né? Mas o que me parece também bacana nisso que a Karina mencionou é justamente a importância da atuação institucional, de como hoje, cada vez mais, aquilo que se fala até no meio universitário, né, de uma sociedade civil bem organizada, de cada setor econômico estar efetivamente unido com entidades de sua representação para poder levar esses temas, inclusive, quando necessário, ao judiciário de maneira mais efetiva. Até porque o outro lado também pode ter união, né, do lado dos consumidores também, você tem uma disputa direta, então é importante que se consiga chegar a uma decisão única, né? Sem dúvida, e o que acaba acontecendo, né, Paulo? Porque mesmo nesse caso que nós mencionamos do STJ, estávamos nós como amigos da corte, levando os nossos dados, as nossas razões, e por outro lado também associações de consumidores, Sim. o próprio Conselho Federal dos Corretores de Imóvel. Então, a participação da sociedade nas grandes questões jurídicas perante as cortes superiores e também a defesa dos interesses coletivos nas ações diretamente interpostas pelos órgãos da sociedade civil em defesa, né, daquilo que é um direito coletivo, ou um direito individual homogêneo, que se chama, é uma tendência realmente de alcance de maior pacificação social e de previsibilidade das relações, né? E nessa questão específica do ISS, a não se evitar um atraso, a concessão do habite, também evita problemas em relação à penalidade em caso de atraso de obras, que isso também agora já tem uma definição muito mais clara, né? Exato. Inclusive, esse tema é bastante recente.
os julgamentos, de novo, no Superior Tribunal de Justiça, ocorreram naquele tipo de recurso especial repetitivo, que, como eu disse, mais vale a pena repetir, tem sempre o objetivo de fixar uma regra, fazer com que a jurisprudência fique pacífica e que casos anteriores e futuros passem a ter este critério de decisão mais claramente definido. E aqui, quais foram os dois aspectos que recentemente foram decididos, e de novo com o Secov São Paulo participando na figura de amigo da corte, o tal do amicus curiae, levando argumentos para que os ministros pudessem melhor compreender os dois temas. De um lado, era a solicitação de que, para situações em que, na venda do empreendimento, já houvesse, desde logo, estipulação contratual de como seria a remuneração pelo eventual atraso. E vários consumidores entendiam que a cláusula era só um piso remuneratório, que além dela ainda se poderia postular o pagamento de um aluguel suplementar, o que acabava fazendo com que o atraso fosse remunerado duplamente, onerando de maneira muito pesada o empreendedor. Então, nesse tema, que é o tema 970, que foi agora em maio de 2019 definido no STJ, se entendeu que desde que a cláusula contratual tenha como critério para a remuneração do atraso um valor semelhante ao de um aluguel que aquele imóvel poderia obter no mercado, que prestigia-se a cláusula e não dá direito de fazer a tal da acumulação. E, na mesma data, um segundo tema também foi decidido, que é o tal do tema 971, em que se trabalhava com situações em que não havia a cláusula. Então, naquele contrato específico, não havia já uma regra prévia de como realizar a remuneração pelo eventual atraso. E o que vários consumidores acabavam pedindo no judiciário? Que se aplicasse a mesma penalidade que cabe em caso de atraso na parcela do preço para o caso do atraso da obra. O que gerava, do ponto de vista econômico, uma distorção muito pesada. Por quê? No caso da parcela do preço, eu tenho uma pequena fatia do preço e tenho um interesse, que é inclusive do grupo de condôminos, de aquela prestação pecuniária ser paga, porque afinal de contas é aquilo que forma o caixa para a obra poder prosseguir. Daí faz sentido a multa de 2% e o 1% a cada mês incidindo reiteradamente. Agora, quando se fala do valor do contrato, usar o mesmo critério era algo que não fazia sentido e, de novo, estava trazendo um tipo de penalização desproporcional para as empresas. Muito bem. E aí, com base nesses argumentos que, entre outras entidades, o Secov levou, também entendeu-se em Brasília que não pode haver uma inversão pura e simples, que a tal da cláusula em desfavor do adquirente, que atrasa uma parcela, pode até ser levada em consideração, mas no frigir dos ovos, a essência é a mesma. O valor de uma verba locativa é o que remunera de maneira razoável pelo atraso na edificação. Então, a ideia é que os dois temas, inclusive nesse aspecto, acabaram chegando a um resultado muito semelhante e que nos parece importante, não apenas para dar uma tranquilidade para quem constrói e vende imóveis no país, mas até para o adquirente, que também tem um valor razoável a ele estipulado para situações de um eventual atraso. Doutora, qual que é especificamente os prazos admissíveis aí de atraso? Aquilo que ficou consolidado, né, e previsto aqui, vinha até de práticas, até de termos de ajuste de conduta, que antes das definições foram sendo discutidos e como razoáveis, de 180 dias. Né? E o que é importante nesse tipo de situação também é a natureza dessas obrigações e aquilo que se impacta quando você incide excessivamente as penalidades no contrato para o interesse coletivo, inclusive volta mais uma vez o interesse do condômino geral, aqui mencionado pelo Puoli, porque existe ali uma comunidade que não está discutindo essas obrigações e que vai sofrer os efeitos dessa discussão.
Então, realmente é algo que, estando regulado como um prazo razoável, cumprindo-se esse prazo razoável, dentro das possibilidades de caso a caso, de justificativa específica, de um atraso em determinadas situações de caso fortuito, isso tem uma discussão relacionada ao caso concreto, mas em relação a padrões, essa é a designação tolerável, né, para um atraso de obra. Perfeito. Vamos seguir aqui nos nossos temas de conquistas do setor imobiliário junto ao Poder Judiciário, junto à Justiça, e tem a questão com a desvinculação das incorporadoras ao registro no Cresce São Paulo. Quem fala sobre isso? Quem começa? Então, esse é um tema também que foi agora muito recentemente julgado. Por incrível que pareça, tem até uma brincadeira, né, que o judiciário é muito longo, mas ele demora ainda mais quando os temas tardam a chegar até ele. Mas no caso, essa era uma demanda que já havia sido iniciada no ano de 2009. Na primeira instância não chegou a haver uma decisão favorável ao setor, mas agora, para nossa, vamos assim dizer, satisfação, em junho também de 2019, ou seja, uma decisão bastante recente, uma demanda coletiva movida pelo Secov São Paulo acabou sendo acolhida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, reconhecendo que a atividade do incorporador imobiliário é a atividade de quem lança um empreendimento, constrói e vende um imóvel próprio, de maneira então que ela é diferente da atividade que um corretor de imóveis realiza, na medida em que o corretor ele faz aquele trabalho de aproximar pessoas interessadas na aquisição de um determinado bem. E o Cresce tinha o entendimento de que a incorporação, por ela poder ser realizada até por pessoas físicas e com empresas que eventualmente têm diversos tipos de objeto social dentro de um mesmo guarda-chuva, que isso fazia com que houvesse a necessidade de todo incorporador, mesmo não sendo corretor de imóveis, estar inscrito e tendo todos os encargos que decorrem da inscrição nas entidades de classe dos corretores. E o Tribunal Regional Federal, então, acabou por reconhecer, como eram as alegações do Secov desde o início da demanda, de que não, são coisas separadas e que o empresário do ramo de construção que atue apenas com incorporação e construção não tem a necessidade de se inscrever perante o Cresce, COFES, justamente por causa disso. São atividades separadas. Caso ele realize os dois tipos de atividade, aí necessariamente a inscrição é feita. Mas se for apenas incorporador, ele vende uma unidade própria e aí não se confunde com a atuação do corretor. Então, o início da nossa conversa, aquela questão da corretagem especificada em contrato, né? Exatamente. Sim. E aí, nessa questão dos conselhos, né, o que é importante é que o Conselho Regional e o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, eles, ao mesmo tempo que pretendiam a inscrição, ganham com isso um poder de fiscalização e punição, porque são órgãos reguladores de uma profissão regulamentada, né? E a incorporação é uma atividade empresarial, ela não é uma profissão regulamentada, razão também pela qual não caberia ali a inscrição no sistema COFES-Cresce. O corretor de imóveis, parte importante da venda de imóveis, ele atua ali como uma aproximação, como bem colocou o Puoli, e ele não atua de maneira a ser o corretor da incorporadora nem o corretor do adquirente. Ele é um agente de aproximação, ele tem uma formação específica visando a compor os interesses da parte vendedora, da parte adquirente,
para a viabilização desse negócio imobiliário. Então, realmente, não se caberia aí a impor que uma incorporadora assumisse um papel que não é dela. Ela estava ali para executar o empreendimento, para erguer aquele edifício, e as unidades, ao serem comercializadas, tinham a assistência de um profissional super importante na cadeia produtiva, mas que atuava de forma até independente, aconselhando o adquirente, aconselhando, enfim, a observância dos diversos aspectos do negócio imobiliário. Agora, quando a incorporadora tem no seu objeto social, né, no seu contrato social, a intermediação imobiliária, aí ela é incorporadora e imobiliária. Isso é possível dentro da organização empresarial. Aí sim ela já tem um papel que ela pode intermediar negócios. E teria sim que fazer a inscrição no Conselho Regional de Corretores. Bom, e nessa pauta nossa aqui que falamos da conquista do setor imobiliário na Justiça, eu queria abordar agora o direito de protocolo na cidade de São Paulo. Então, esse também foi um outro tema bastante polêmico. De novo, ele chegou ao Judiciário com essa característica de demandas que podem, do dia para a noite, mudar uma realidade. E aqui, inclusive, era algo bastante preocupante, porque era uma realidade já de décadas. A legislação do município de São Paulo, já há muito tempo, quando há uma alteração de tempos em tempo da legislação urbanística, a gente sabe que a cidade ela é viva, ela não fica parada no tempo, pelo contrário, com o passar das décadas, novas formas de ocupação, de construção são desenvolvidas, estímulo a determinados comportamentos vão sendo alterados, enfim. E cada vez que a legislação municipal urbanística é alterada, havia uma regra, que é o chamado direito de protocolo, prevendo que situações e projetos já levados para apreciação da prefeitura, que poderiam manter a sua análise com a lei do momento em que o protocolo inicial era feito. Daí o nome, direito de protocolo. E, de uma maneira surpreendente, o Ministério Público passou a entender muito recentemente que esta possibilidade de, para aqueles casos específicos em que o protocolo já estava feito, manter o regramento anterior, seria inconstitucional. Esse tema chegou ao Judiciário em 2018. Isso inicialmente chegou, inclusive, a ser objeto de uma liminar que fez com que, por um período bastante sofrido para o setor, vários projetos ficaram parados, aguardando a definição do tema. E depois a própria liminar foi revogada ainda em 2018. E agora nós tivemos, finalmente, em março de 2019, a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, entendendo que a ação direta de inconstitucionalidade era improcedente, que o direito de protocolo é razoável, porque ele pega situações específicas e ele acaba bem protegendo não apenas aquele que já de boa fé levou o seu projeto para análise, como ele também permite que, para outras situações, claro, a nova legislação entre em vigor e passe a regulamentar. Então, foi outra decisão bastante relevante que, nesse 2019, veio de maneira positiva a trazer segurança jurídica para o setor. Sim. Me lembro que, na época em que se discutia aqui no Secov a necessidade de atuarmos nessa ação civil pública perante o Tribunal de Justiça, muitos incorporadores numa reunião se viam inviabilizados de lançar as unidades que tinham previsto para aquele ano, né? E estávamos em meio a uma crise econômica, né? Então, houve uma mobilização não só do setor empresarial, mas dentro dos participantes como Amicus Curiae daquela iniciativa, inclusive estava o próprio sindicato dos trabalhadores na construção civil, porque impactava diretamente também na geração de empregos, que esses empreendimentos que fossem viabilizados pela análise dos projetos pela lei anterior, já protocolados, já em andamento na Secretaria de Licenciamento, poderiam serem inviabilizados e também, com isso, o impacto social nas relações de trabalho, além
da oferta de habitações e tudo mais. Então, realmente foi uma ação um clamor bastante grande para que esse problema fosse solucionado. E me alegra perceber que as cortes têm sido sensíveis à necessidade de estimular a atividade econômica, né, entendendo esses argumentos. Até reduzir o excesso de atrito, de disputas judiciais. De um certo bom modo, para o judiciário também. Sim, e de um certo modo, de novo, isso faz emergir essa questão da atuação institucional, de como realmente um sindicato como é o Secov São Paulo passa a ter uma relevância muito importante para os seus associados, para as empresas que a uma entidade desta estão ligadas. Por quê? Porque, em conjunto, é mais fácil levar ao judiciário a percepção de peculiaridades daquele ramo negocial. Porque muitas vezes a gente tem na análise de questões ou de direito do consumidor, ou de direito urbanístico, de direito ambiental, uma, vamos assim dizer, ideia de colocar todos os ramos da atividade econômica numa, vamos assim dizer, única caixinha. E a caixinha não pode ser única, você tem que analisar peculiaridades daquele negócio. E foi realmente essa atuação que os amicus curiae, entre eles o Secov, teve, de mostrar que o ciclo de um negócio imobiliário é muito grande. Que quando se compra um terreno imaginando um determinado produto a ser depois construído e comercializado, a ideia é de já fixar, vamos assim dizer, a âncora naquela legislação que permitia aquele tipo de construção. Se no meio do caminho isso é alterado, que seja alterado para novos negócios, não para aqueles que a roda, o voo, né? O avião já estava voando, ele no meio do caminho não tem como parar. Né? E essa foi a ideia. Bom, nós falamos de grandes temas aqui de conquista do setor imobiliário junto ao judiciário. Quais os grandes desafios agora pela frente? Algum que chame a atenção? Olha, nós temos demandas a todo momento, porque a produção legislativa também é bastante dinâmica, né? Então, a atuação do Secov, antes de chegar até o judiciário, também ela se dá no acompanhamento desses projetos de lei, no monitoramento daquilo que possa impactar a atividade, e estamos sempre disponíveis para ouvir aquilo que incomoda. Eu acredito que essa questão aqui que nós mencionamos da desvinculação do ISS na concessão do Habite-se, ela tende a se repetir em algumas prefeituras aí, porque a extensão da representação do Secov não se limita à Prefeitura de São Paulo, e esta é uma ação que envolveu a expedição do Habite-se na Prefeitura de São Paulo. Eu imagino que isso venha a ter demandas aí em outras prefeituras, em localidades que o Secov exerce a sua representação. Temos algumas questões aí de informações ao COAF, modo de tramitar essas informações por meio de um determinado sistema, de uma determinada regra, que está em discussão também perante a Justiça Federal de Brasília. Enfim, como dinâmica a atividade, dinâmicas as demandas, e estamos sempre aqui para tentar solucioná-las da melhor maneira possível. É o setor que também dá muito trabalho para advogado, né? Sem dúvida. Para pacificar muito ligado a isso, né? É um tipo de negócio bastante relevante para a vida na sociedade. Né? Com certeza. A demanda por habitação é muito grande. Então faz com que haja realmente uma necessidade de atuação. É uma atuação que, volto a dizer, tem um ciclo bastante largo de tempo, e ela precisa de investimento. E investimento só existe onde há segurança jurídica. E daí realmente esses temas que acabam chegando ao judiciário e necessitando do trabalho advocatício, vamos assim dizer, para buscar um norte. Mas nós vamos fechando por aqui o nosso Secov SP Debate de hoje. Eu agradeço muito a participação da Karina Joanazzi Negrelli, que é gerente do Departamento Jurídico do Secov. Muito obrigada, Karina. E também o José Carlos Poli, do escritório Duarte Garcia, Serra, Neto e Terra. Muito obrigada também pela sua participação. E obrigada a você que esteve com a gente desde o início. Se não acompanhou todo o programa, você pode conferir depois no canal do Secov no YouTube e também no Face, que vai ficar disponibilizado o programa. Nós tratamos de vários temas hoje referentes a conquistas do setor imobiliário, então vale a pena dar uma conferida geral para ver se a sua dúvida não foi explicada aqui. Um ótimo dia a todos.